Olá, boa noite. Passando aqui rapidinho para deixar uma palavra, a qual eu estava meditando aqui, e o Senhor aqui me tocou para deixar essa palavra aqui para vocês. Que essa passagem ela vai ficar no livro de Oséias, no capítulo 4. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Diz assim, ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário, seguem imediatamente o outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Bom, essa passagem aqui, o Senhor, ele levanta Oséias, um profeta, para levar essa passagem para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, eles tinham virado as costas para o Senhor, eles não obedeciam mais a palavras, praticavam injustiça, estavam envolvidos com idolatria, com prostituição, com mentiras, ninguém falava mais a verdade, não tinha conhecimento de Deus. Até o próprio sacerdote, estavam corrompidos, e ali não tinha quem falasse a verdade, não tinha quem fizesse justiça, estavam todo aquele povo, toda aquela gente tinha sido corrompida. E eu quero dizer uma coisa para você, o que Deus odeia é injustiça. Deus nunca, ele se agradou, nem permitiu injustiça na terra. E quando Deus ele vê, alguém praticando injustiça, um ato de justiça, na Bíblia a gente vai ver falando muito sobre, as viúvas que eram injustiçadas, dos sacerdotes, muitas das vezes que não faziam o que eles tinham que fazer, cuidar das viúvas, sustentar aquelas mulheres que perdiam os maridos, que Deus ele se preocupa. Deus ele se preocupa, com cada um de nós. Então aquele povo eles estavam, praticando coisas que a qual o Senhor não estava se agradando. Então Deus ele vai enviar Oséias, para levar uma palavra para aquele povo, para ver se aquele povo se arrependia, do que eles estavam praticando, porque o Senhor estava determinado a fazer justiça com as próprias mãos, porque o Senhor já não estava aguentando mais tanto pecado, tanta injustiça, tanta violência, prostituição. E o que eu quero dizer para você com isso, hoje em dia no nosso meio, não é diferente, daquele tempos antigos. Hoje em dia a gente vê tanta injustiça na terra, é tanta idolatria, aquele povo também, eles deixaram de servir a Deus para servir a Baal, um Deus que os tirou da terra do Egito, um Deus que fez tantas coisas, um povo que presenciou tantos milagres, mas mesmo assim, eles viraram as costas para o Senhor, e foram servir a Baal, um povo que perderam totalmente, o entendimento das coisas de Deus. Era um povo que não buscava mais a Deus, era um povo que não orava, era um povo que não reconhecia o seu pecado. E o Senhor, igreja, o Senhor, ele odeia, meus irmãos, injustiça. Então, assim que eu quero dizer para você, se você está sendo injustiçado, se tem alguém, que de repente, fez uma injustiça, ou está fazendo algo que você tem ali entregado nas mãos do Senhor, tem orado, tem chorado, porque você não concorda com tais coisas. Eu quero dizer para você, entregue nas mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele é justiça. E Ele,
no tempo certo dele, meus queridos, ele desce do trono para fazer justiça na minha vida, na sua vida, né? Como o Senhor ali, né, envia Oséias para falar para aquele povo, né, para aquele povo se consertar, porque se eles viessem, se eles continuassem, né, agindo errado, andando errado, né, e fazendo tantas coisas erradas, a justiça de Deus, a mão de Deus ia ser sobre eles. Então não se preocupa com quem está te perseguindo, com quem está se levantando contra você, com quem está te caluniando, com as fofocas. Não se preocupa, mas entregue nas mãos do Senhor, porque Deus, ele é fiel para fazer justiça em teu favor. Deus é fiel para te dar vitória, né? Porque Deus, ele odeia injustiça. E a palavra vai dizer que aquele povo, né, eles passavam tantas coisas que eles estavam passando, porque aquele povo ali, eles estavam sendo perseguidos, né, estavam sendo massacrados, né, pelos seus inimigos, mas o próprio Deus permitia. Eles estavam passando tempo de crise, de fome, né, era enfermidade, era tantas coisas que eles estavam passando, mas era o próprio Deus que permitia. Para quê? Para aquele povo, né, para que aquele povo viesse consertar, para que aquele povo viesse buscar o Senhor, para que aquele povo viesse se achegar a Deus. Então, quando a gente está, né, fora dos padrões de Deus, quando a gente não está fazendo a vontade do Senhor, o Senhor, ele permite, né, coisas acontecer, até mesmo enfermidade, permite escassez, permite o vento, né, contrário sobre as nossas vidas. Para quê? Para que nós venhamos se achegar a Ele. Só que nem assim aquele povo estava se achegando a Ele. Aquele povo, eles já estavam né, acostumado, estava acomodado, né, com aquela vida que eles estavam vivendo. Aqueles povos já estavam vivendo em idolatria, estavam idolatrando outros deuses, né? E aquele povo, eles estavam errando por quê? Porque eles não buscavam o Senhor. E quando a gente não busca o Senhor, a gente só cai em cilada, a gente só se dá mal, né? Nada dá certo para nossas vidas. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer: meu povo erra, né? Porque não tem conhecimento das coisas de Deus, né? Não lê a Bíblia, né? Não conhece a palavra. Então, quando a gente não conhece a palavra do Senhor, quando a gente não lê a palavra, quando a gente não busca Deus, né, a tendência, né, tende só a gente errar, só a gente fazer coisa errada, só a gente se decepcionar, né? E acabamos indo para outros caminhos. É o que aquele povo estava acontecendo com aquele povo. Eles estavam indo para um caminho aonde não foi o caminho a qual o Senhor tinha para eles, né? Não era o caminho que o Senhor tinha para eles. Então eles estavam indo para um caminho totalmente diferente daquilo que o Senhor tinha destinado para aquele povo, né? Era um povo que já tinha virado idólatra, já estavam idolatrando imagens, né? Adorando Baal. E no nosso dia não é diferente. Muitas das vezes você vai dizer assim: ah, mas eu não idolatro ninguém, eu não sou idólatra, né? Não há idolatria no meu, né? Dentro da minha casa, no meio em que eu vivo. Mas o celular, né, nos dias de hoje, eu costumo dizer que é uma idolatria, né? Porque quantos têm deixado de ler a Bíblia, quantos têm deixado de orar, quantos têm deixado de buscar Deus, né, por conta do celular, né? Passa o tempo todo nas redes sociais, né? TikTok, Instagram, Facebook, tantas coisas, né, que aquilo dali acaba tirando nosso tempo, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Nós acabamos deixando Deus para trás. E tudo que tira, né, que afasta a gente de Deus, que tira, né, a nossa comunhão com Deus, aquilo acaba se tornando idolatria para mim e para a tua vida. Então eu quero dizer para você, nessa noite, nessa madrugada já, né, busca o Senhor, não deixe, né, de errar por falta de conhecimento, né, porque Deus, ele é fiel para fazer justiça na minha e na tua vida. E nessa madrugada, né, ele mandou dizer para você que ele, né, quer te dar vitória. Só basta você se posicionar. Então tome uma posição, né? Começa a mudar o seu jeito de viver. Amém? E o Senhor vai te dar vitória.